A tarde de sábado em São Paulo estava abafada, como se o céu cinzento de nuvens pesadas ameaçasse desabar a qualquer momento. O ar úmido grudava na pele, e o barulho distante do trânsito na marginal Tietê ecoava pela janela aberta da sala de estar. Eu, Mariana, estava na cozinha, terminando de arrumar a mesa para o churrasco que meu marido, Roberto, havia insistido em fazer. Aos 38 anos, eu me sentia como uma engrenagem enferrujada nessa rotina. Acordar cedo, trabalhar como recepcionista em uma clínica odontológica no centro, voltar para casa exausta e ainda lidar com as demandas dele. Mas eu amava aquela casa em Moema, comprada há 10 anos com o suor de ambos. Era nosso refúgio com o quintal pequeno onde as crianças, agora adolescentes, brincavam quando eram menores. Roberto era engenheiro civil, daqueles homens que se orgulhavam do corpo atlético, que mantinham na academia 3 vezes por semana. Ele sempre fora carismático, o tipo que conquistava todo mundo com piadas rápidas e um sorriso confiante. Nosso casamento, no entanto, havia se tornado um equilíbrio precário nos últimos anos. As brigas eram sutis, acumuladas em silêncios e olhares desviados. Eu havia ganhado peso depois do segundo filho, Lucas, agora com 15 anos, e das noites insones cuidando da casa. Roberto nunca dizia nada diretamente, mas eu via nos seus olhos uma frustração que ele disfarçava com comentários indiretos sobre saúde e autocuidado. Naquele dia, ele convidou os amigos para o churrasco. Paulo, o contador falante que morava no mesmo condomínio. Marcos, o corretor de imóveis que sempre cheirava a cigarro caro. E o Theo, o eterno solteiro que trabalhava com Roberto na construtora. Eu os conhecia há anos e eles eram como uma extensão da família. Ou pelo menos era o que eu pensava. Enquanto eu cortava as cebolas para a salada, ouvia as risadas deles na varanda, o cheiro de carvão se espalhando pelo ar quente. "Oh, Mari, traz uma cerveja gelada aqui", gritou Roberto da churrasqueira, sem nem se virar. Sua voz tinha aquele tom autoritário que ele usava quando estava no modo homem da casa. Eu suspirei, limpando as mãos no avental florido que usava há anos, e peguei uma lata da geladeira. Meu reflexo no vidro da porta me encarou. O cabelo castanho preso em um coque bagunçado, as olheiras de quem mal dormia, e o vestido soltinho que disfarçava as curvas que eu não conseguia mais domar. Aos 38, eu me sentia invisível. Caminhei até a varanda, o piso de cerâmica quente sob os pés descalços. Os homens estavam sentados nas cadeiras de plástico, o espeto girando devagar sobre as brasas. "Aqui está", disse eu, estendendo a cerveja para Roberto. Ele pegou sem agradecer, abrindo a lata com um estalo. Paulo riu de algo que Marcos havia dito sobre uma cliente gostosa no trabalho. "Cara, as mulheres de hoje em dia, elas querem tudo, casa, carro, e ainda reclamam se a gente não é romântico o tempo todo." Roberto balançou a cabeça, dando uma golada na cerveja. Mas olha só para mim. Casei com a Mari há 15 anos e olha o que sobrou." Ele gesticulou vagamente na minha direção, e os amigos viraram os olhos para mim. Meu estômago revirou. Ela era magrinha, cheia de energia. Agora, uma gorda inútil que só sabe reclamar e engordar. O silêncio caiu como uma pedrada. Paulo tossiu, disfarçando com uma risada nervosa. Marcos desviou o olhar para o churrasco, e Theo murmurou algo inaudível. Eu fiquei ali, paralisada, a lata vazia ainda na mão de Roberto ecoando na minha mente. Gorda inútil. As palavras cortaram como faca, ecoando as inseguranças que eu enterrava há anos. Meu rosto queimava, não de vergonha, mas de uma raiva que subia como bile. Como ele podia? Na frente dos amigos, como se eu fosse uma piada descartável? "Robê, o que você disse?", perguntei, a voz tremendo, mas tentando manter a compostura. As lágrimas já pinicavam os olhos, mas eu as segurei. Não daria esse gostinho. Ele piscou, como se só então percebesse o que havia soltado. "Ah, amor, foi brincadeira. Você sabe como eu sou, né? Piada de marido." Ele riu, forçado, e deu um tapa no ombro de Paulo. "Conta aquela da sogra para ela, vai." Mas ninguém riu. Eu virei as costas e entrei na casa, o coração martelando no peito. Na cozinha, apoiei as mãos na pia,
olhando para o quintal onde as mangueiras balançavam com a brisa fraca. A umidade do ar agora parecia sufocante, como se o mundo inteiro conspirasse para me esmagar. Gorda inútil. Aquelas palavras não eram novas. Elas ecoavam em cada "por que você não emagrece?", sussurrado no escuro em cada suspiro dele quando eu servia o jantar. Mas dito assim, cru e público, era como se ele tivesse rasgado o véu da nossa vida fingida. Sentei-me à mesa, as mãos trêmulas. Nossos filhos estavam no quarto. Sofia, de 12 anos, jogando no celular, e Lucas no videogame. Eles não ouviram, graças a Deus, mas eu ouvi, e algo dentro de mim quebrou. Não era só a humilhação, era o reconhecimento de que eu havia me anulado por ele, por essa casa, por essa família que agora parecia uma prisão. Eu trabalhava, cozinhava, limpava, e o que recebia? Isso. Naquela noite, depois que os amigos foram embora, com desculpas murmuradas e abraços constrangedores, Roberto tentou se aproximar. Mari, foi só uma besteira. Você está exagerando. Ele cheirava a fumaça e cerveja, o corpo ainda suado do dia. Eu me encolhi no sofá, fingindo assistir à TV. Não foi besteira, Robert. Você me humilhou na frente de todo mundo. Minha voz era baixa, mas firme. Pela primeira vez em anos eu não baixei a cabeça. Ele revirou os olhos. Ah, para de drama. Amanhã a gente esquece. E foi para o quarto, deixando-me sozinha com o eco das palavras dele. Deitei no sofá aquela noite, o ventilador zumbindo no teto. O sono não veio. Em vez disso, veio uma clareza fria. Eu precisava mudar. Não só o corpo, mas a vida toda. A casa que eu tanto amava, de repente parecia uma corrente. E se eu a usasse para me libertar? A ideia surgiu como um sussurro, perigosa e empoderadora. Vender a casa, sem avisá-lo. Deixar ele lidar com as consequências. No dia seguinte, o sol finalmente rompeu as nuvens, mas dentro de mim, a tempestade só começava. Fui até o trabalho, o metrô lotado me levando para o centro. Lá na pausa do almoço, abri o celular e comecei a pesquisar corretores de imóveis. Meu coração acelerava a cada clique. Paulo, o amigo de Roberto, era contador, mas eu conhecia Marcos, o corretor. Ele havia mencionado uma vez que Moema estava em alta, casas vendendo rápido. E se eu ligasse para ele? Sozinha. Voltei para casa à noite, o peso da decisão me consumindo. Roberto estava na academia, como sempre. Sentei-me à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde cortara as cebolas no dia anterior, e anotei os prós e contras em um papel. Prós: liberdade, dinheiro para recomeçar, uma lição para ele. Contras: o caos, as crianças, o divórcio inevitável. Mas a raiva ainda queimava, misturada a uma tristeza profunda pela mulher que eu havia sido, e poderia ser de novo. Quando Roberto chegou, suado e animado, eu sorri falsamente. Tudo bem? Ele perguntou, beijando minha testa, como se nada tivesse acontecido. Tudo, respondi. Mas dentro de mim o plano já germinava. Eu venderia aquela casa, e ele descobriria do jeito mais duro. Os dias seguintes se arrastaram como uma neblina úmida em São Paulo. O tipo de tempo que deixa tudo mais pesado, com o ar carregado de poluição e promessas de chuva que nunca caía de verdade. Eu acordava cedo, antes do sol nascer, o apito do trem da CPTM ecoando ao longe como um lembrete da rotina que eu queria romper. Na cozinha, preparava o café para Roberto e as crianças, mas agora cada gesto era mecânico, carregado de uma determinação fria que me surpreendia. Aos 38 anos, eu me via no espelho do banheiro como uma estranha, os olhos inchados de noites mal dormidas, o corpo que ele chamara de inútil parecendo mais forte do que nunca, impulsionado por uma raiva que eu mal reconhecia. No trabalho, a clínica odontológica no centro fervilhava de pacientes apressados, o cheiro de enxaguante bucal misturado ao barulho de brocas e conversas superficiais. Eu atendia no balcão, sorrindo para as senhoras que reclamavam de dores de dente, mas minha mente vagava para o plano. Durante a pausa do almoço, sentei-me no banco de praça em frente ao prédio, mordiscando um sanduíche de queijo que comprara na padaria da esquina. O sol escaldante batia no concreto, fazendo o asfalto ondular como água, e eu abri o celular com as mãos suadas.
O número de Marcos estava ali, salvo há anos de um churrasco qualquer. Oi, Marcos. É a Mariana, esposa do Roberto. Tudo bem? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava quando ele atendeu. Ah, oi, Mari. Claro, tudo ótimo. O que manda? A voz dele era animada, como sempre, com aquele sotaque paulistano arrastado que denotava anos lidando com negociações. Eu hesitei, olhando para os pombos bicando migalhas no chão. Como explicar sem soar louca? Olha, é sobre imóveis. A gente está pensando em vender a casa em Moema. Você poderia me dar uma ideia de valor só para a gente avaliar? Mentira branca, mas necessária. Eu não mencionaria Roberto. Isso seria o segredo que me dava poder. Ele riu surpreso. Sério? Moema tá bombando, Mari. Casas como a de vocês voam. Posso passar aí amanhã para avaliar? Levo os papéis iniciais. Meu coração disparou. Amanhã? Tão rápido? Pode ser à tarde quando o Roberto não estiver. Ele tá ocupado na obra. Beleza, combinado. Te vejo lá. Desligamos e eu me levantei. O sanduíche pela metade esquecido. O trânsito na Avenida Paulista rugia ao redor, buzinas impacientes ecoando minha ansiedade. E se ele contasse para Roberto? Marcos era amigo dele, afinal. Mas a humilhação ainda queimava, me impulsionando para a frente. Em casa, à noite, o apartamento parecia menor. As paredes de tijolo aparente que eu tanto amava agora sufocantes. Sofia e Lucas jantavam na mesa, tagarelando sobre a escola. Ela reclamando de uma prova de matemática. Ele contando sobre um jogo de futebol no recreio. Roberto chegava tarde, como de costume, o colarinho da camisa amarrotado e o cheiro de cimento grudado na pele. Oi, amor, dia cheio. Ele beijou minha bochecha distraidamente, servindo-se de arroz e feijão. Sim, o de sempre. Respondi, evitando os olhos dele. Sentei-me ao lado de Lucas, que devorava o prato sem notar a tensão. Mas Sofia, sensível como era, franziu a testa. Mãe, você tá estranha. Brigou com o pai de novo? Meu estômago apertou. Não, filha, só cansada. Roberto ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, mastigando em silêncio. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ele se aproximou por trás, as mãos nos meus ombros. Ei, sobre o outro dia. Eu sinto muito, tá? Não quis te magoar. Sua voz era baixa, quase sincera, mas eu me afastei, sentindo o cheiro de sabonete barato que ele usava após o banho. Não foi só aquele dia, Robê. São anos acumulando. As palavras saíram afiadas e ele bufou virando-se para a TV. Sempre o mesmo drama. Eu trabalho pra caramba para manter isso tudo. Ele gesticulou para a casa, como se ela fosse prova do seu esforço. Mas quem limpava? Quem cozinhava? Eu mordi a língua, secando as mãos no pano de prato. Naquela noite, deitada ao lado dele, o ronco suave me mantinha acordada. O ventilador girava preguiçosamente, espalhando o ar morno do quarto. Pensei nas crianças, como contá-las? Sofia, com seus sonhos de ser veterinária, adorava o quintal com as flores que eu plantava. Lucas, o quieto, passava horas ali jogando bola contra a parede. Vender significava upheaval, talvez uma mudança para um apartamento menor na Zona Leste, onde minha irmã morava. Mas ficar era engolir mais humilhações. No dia seguinte, a tarde chuvosa transformou Moema em um labirinto de poças e guarda-chuvas pretos. Roberto saíra para a obra em Guarulhos e eu avisei as crianças que ficariam na casa da avó materna, uma desculpa para ter privacidade. Meu coração batia forte quando a campainha tocou. Marcos chegou pontual, o cabelo grisalho molhado pela garoa, carregando uma pasta de couro surrada. E aí, Mari? Casa linda como sempre. Ele sorriu apertando minha mão, mas seus olhos curiosos varriam o lugar. Obrigada. Vem, vamos ver os cômodos. Levei-o pela sala, a cozinha, os quartos. Ele anotava tudo. A cozinha remodelada há 5 anos, o banheiro com azulejos importados, o quintal com a churrasqueira embutida. Valor de mercado, uns 2 milhão fácil. Com a localização pode subir. Mas precisa de avaliação oficial, documentos em dia. Ele parou na varanda olhando o jardim. O Roberto sabe disso. Ele não me disse nada. Engoli em seco, fingindo arrumar uma almofada. Ainda não, é uma surpresa. A gente está pensando em downsizing, sabe, para viajar mais.
Mentira novamente, mas ele assentiu sem pressionar. Entendo. Eu cuido de tudo discretamente. Assina aqui o contrato de exclusividade. Assim eu listo sem alardear. Minhas mãos tremiam ao rabiscar o nome. Era real agora. 2 milhão. Dinheiro para recomeçar, para terapia, para uma academia que eu quisesse, não que ele aprovasse. Mas o obstáculo veio logo. Preciso do CPF do Roberto e a assinatura dele para vender. É bem de casado, né? Meu mundo girou. Claro, como eu esquecera. Ah, sim, eu convenço ele. Mas como? Mentir mais? Forjar? O pânico subiu, misturado à raiva. Marcos percebeu minha hesitação. Olha, Mari, se tiver problema me avisa. Eu conheço jeitos, mas é melhor na legalidade. Ele piscou como se entendesse mais do que dizia e saiu, prometendo voltar em uma semana com a proposta. Sozinha, sentei-me no sofá, a chuva batendo na janela como lágrimas reprimidas. Liguei para minha irmã Carla, que morava em Tatuapé. Mana, preciso de conselho, é sobre o Robê. Contei tudo, a voz embargada. Ela ouviu em silêncio, depois suspirou. Mari, você merece mais. Vem pra cá um dia, as crianças vão se adaptar. E se precisar, eu ajudo com o advogado. Não deixa ele te esmagar mais. Suas palavras foram um bálsamo, o primeiro apoio real. Mas o medo crescia. E se Roberto descobrisse antes? Naquela noite, ao jantar, ele notou meu silêncio. O que foi? Tá com cara de quem viu fantasma. Eu forcei um sorriso. Nada, só o trabalho. Mas dentro de mim o plano avançava, uma semente de rebelião florescendo em meio à tempestade. Eu encontraria um jeito de contornar a assinatura. Por mim, pelas crianças, pela mulher que eu estava me tornando. A semana se esticou como uma borracha velha, com o calor úmido de São Paulo grudando na pele, e transformando cada dia em uma batalha contra o cansaço. Eu acordava com o sol filtrando pelas persianas da janela do quarto, o barulho dos ônibus na rua de Moema já preenchendo o ar antes das 7 da manhã. O cheiro de pão fresco da padaria da esquina invadia a casa, mas agora, em vez de me confortar, ele me lembrava da rotina que eu queria quebrar. Roberto saía cedo para a obra, beijando as crianças na testa e murmurando um tchau, distraído para mim, como se o incidente do churrasco fosse uma página virada. Mas para mim era o começo de um livro novo, um que eu escrevia sozinha, com tinta de determinação e medo misturados. No trabalho, a clínica no centro pulsava com a agitação típica de uma segunda-feira. Pacientes correndo para consultas, o telefone tocando sem parar e o ar-condicionado lutando contra o calor que vazava pelas portas. Eu atendia uma senhora idosa, que reclamava de uma prótese solta, forçando um sorriso enquanto minha mente girava em torno do contrato de Marcos. Preciso da assinatura dele, ele havia dito. Como se fosse simples, como assinar um cheque. Mas convencer Roberto? Isso exigiria uma encenação que eu não sabia se conseguiria sustentar. Na pausa do almoço, sentei-me no mesmo banco da praça, o sol batendo forte no concreto rachado, pombos bicando as sobras de um pastel jogado no chão. Liguei para Carla, minha irmã, o coração acelerado como se eu estivesse cometendo um crime. Mana, preciso de ajuda urgente. Sobre a casa. O corretor disse que precisa da assinatura do Robê. O que eu faço? Minha voz saía baixa, quase um sussurro, para não chamar a atenção de um grupo de executivos almoçando por perto. O trânsito na Paulista rugia ao fundo, buzinas impacientes ecoando minha urgência. Carla, do outro lado da linha em Tatuapé, pausou por um segundo, o som de panelas tilintando ao fundo. Ela sempre cozinhava enquanto falava. Mari, escuta aqui, você não pode forjar nada, isso dá cadeia, mas tem saídas legais. Eu conheço uma advogada aqui, a doutora Fernanda, especialista em direito de família. Ela me ajudou no divórcio do meu ex. Marca uma consulta, leva os documentos. Se você provar que o casamento está desgastado, ela pode orientar uma separação de bens provisória. Não vende sem ele saber, mas avança o processo. Meu estômago revirou. Divórcio. A palavra pairava como uma nuvem pesada, mas era inevitável agora. E as crianças?
Sofia já tá perguntando por que eu tô distante. Lucas nem fala, mas eu vejo nos olhos dele. Traga elas pra cá no fim de semana. Elas precisam de estabilidade, mana. Você também. O Robê te humilhou, mas não deixa isso te paralisar. Você é forte, lembra da época que a gente morava na casa da mãe e você cuidava de todo mundo. As palavras dela foram como um abraço à distância, aquecendo o frio da dúvida. Desligamos e eu anotei o contato da advogada no celular, o suor escorrendo pela nuca com o calor escaldante. De volta à casa à tarde, o céu escurecia com nuvens grossas, prometendo a chuva que São Paulo tanto adia. Roberto chegara antes, surpreendendo-me na cozinha enquanto eu preparava o macarrão com molho de tomate, o favorito de Lucas. Ele estava de camisa social, o colarinho desabotoado, cheirando a café e estresse da obra. Oi, amor, dia bom? Ele se aproximou, tentando um beijo no pescoço, mas eu me afastei sutilmente, fingindo mexer na panela. Bom, sim, e você? Minha voz era neutra, um escudo. Ele franziu a testa, sentando-se à mesa e abrindo uma cerveja que pegara na geladeira. Tá tudo estranho entre a gente, desde aquele churrasco. Eu pedi desculpa, Mari. Por que você não esquece? Seus olhos castanhos, que um dia me encantaram, agora pareciam cansados, como se o problema fosse meu. Esquecer? Você me chamou de gorda inútil na frente dos seus amigos, Robê. Isso não some com um desculpa. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, e o vapor da panela embaçava meus olhos, misturando-se às lágrimas que eu reprimia. Ele bufou, girando a lata na mão. Você tá dramatizando. Eu tava brincando, bêbado. Paulo e os caras nem ligaram. Olha, se é pelo peso, vai na academia comigo, eu pago. Seu tom era condescendente, como se eu fosse uma criança teimosa. A raiva subiu como uma onda, mas eu a segurei, pensando no plano. Talvez a gente precise de mais do que academia, tipo, repensar as coisas. Eu me virei para a pia, lavando as mãos para disfarçar o tremor. Ele se levantou, aproximando-se por trás. Repensar o quê? A casa? O casamento? Não viaja, Mari. Eu te amo, mas você complica tudo. Sua mão tocou meu ombro, e por um segundo, eu quis acreditar. Mas a memória da humilhação era mais forte. A gente vem de nada. Essa casa é nosso. Pensa nas crianças. Exato, pensei. Nas crianças, que mereciam uma mãe inteira, não uma sombra. Eu sei, mas e se a gente mudasse? Para algo menor, mais prático? Testei as águas, o coração batendo forte. Ele riu, curto e seco. Mudar? Para onde, Zé? Nem pensar. Aqui é Moema, status. Esquece isso. E saiu para o quintal acendendo um cigarro que fumava escondido. Eu respirei fundo, o cheiro de alho frito preenchendo a cozinha. Ele não assinaria fácil. Precisava de um plano B. No dia seguinte, marquei a consulta com a doutora Fernanda para o fim da tarde, dizendo a Roberto que era uma reunião na clínica. O escritório dela ficava em um prédio modesto na Vila Mariana, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor lá fora. Ela era uma mulher na casa dos 40, cabelo curto e prático, óculos de armação fina. Sente-se, Mariana. Carla me contou um pouco. Vamos ver os documentos. Expliquei tudo. A humilhação, o plano da venda, o bloqueio da assinatura. Ela ouviu atenta folheando papéis que eu levara. Escritura da casa, certidão de casamento. Legalmente, para vender bem de casado precisa de ambos, mas se houver indícios de alienação ou violência moral, e isso que ele fez pode ser interpretado assim, você pode pedir uma separação judicial de bens. Eu preparo uma petição inicial. Enquanto isso, converse com o corretor sobre uma procuração limitada, mas sem forjar nada. Saí de lá com uma pilha de papéis e uma faísca de esperança. O sol poente tingia o céu de laranja. O trânsito na AV23 de Maio, um caos de carros e motos. Liguei para Marcos no metrô de volta, o balanço do vagão ecoando minha ansiedade. Marcos, é a Mari. Sobre a casa. Eu tô resolvendo a parte legal. Pode listar discretamente? Sem fotos ainda, só sondar compradores. Claro, Mari. Eu entendo situações delicadas. Tenho um casal interessado em Moema, jovens profissionais.
Posso marcar uma visita sem alarde? Sua voz era discreta, profissional, e eu agradeci mentalmente por ele não forçar perguntas sobre Roberto. Em casa, a noite caiu com uma garoa fina, o tipo que deixa as ruas escorregadias e o ar mais fresco. As crianças estavam animadas, Sofia mostrando um desenho da escola, Lucas contando sobre um gol no futebol. Roberto chegou tarde, exausto, e jantamos em silêncio relativo. Depois, enquanto eu arrumava a cozinha, Sofia se aproximou, os olhos grandes e curiosos. Mãe, você vai embora? Tipo, se separar do pai? Meu coração apertou. Como ela sabia? Filha, a gente está passando por uma fase difícil, mas eu sempre vou estar aqui para vocês. Abracei-a forte, sentindo seu corpinho magro contra o meu. Lucas, do sofá, ergueu os olhos do jogo no celular. Eu odeio quando vocês brigam. Sua voz era baixa, mas carregada de tristeza. Eles eram o meu freio, o meu combustível. Naquela noite, deitada ao lado de Roberto, o ronco dele preenchendo o quarto escuro, eu tracei o caminho à frente. A petição da advogada chegaria em dias. Marcos sondaria ofertas. O obstáculo da assinatura era grande, mas com o apoio de Carla e da lei, eu o contornaria. A garoa batia na janela, lavando a poeira da cidade, e dentro de mim, uma calma nova se instalava. Eu não era mais a gorda inútil. Eu era Mariana, mãe, mulher em reconstrução. E a casa, que um dia me prendeu, agora seria a chave da minha liberdade. Mas o segredo pesava, e eu sabia que a descoberta viria, talvez mais cedo do que eu queria. A garoa da noite anterior havia se transformado em uma chuva torrencial pela manhã, transformando as ruas de Moema em rios rasos que corriam pelas calçadas irregulares. O som das gotas batendo no telhado de telha colonial ecoava pela casa como um tambor insistente, misturando-se ao zumbido do aspirador que eu ligava para disfarçar o nervosismo. Aos 38 anos, eu me movia pela sala como uma sombra determinada, arrumando almofadas e varrendo o piso de madeira que rangia sob meus pés. O ar úmido carregava o cheiro de terra molhada do quintal, infiltrando-se pelas janelas entreabertas, e eu sentia o peso da decisão final como uma mochila invisível nas costas. A petição da doutora Fernanda havia chegado por e-mail na véspera, uma separação de bens provisória, baseada na humilhação pública que eu descrevera como violência moral. Apresente ao juiz e avance, ela escrevera. Agora era hora de contar a Roberto, ou deixar que ele descobrisse como o plano original ditava. Roberto acordara cedo, como sempre, o corpo atlético se espreguiçando na cama antes de se levantar para o banho. Ele saiu do quarto de toalha, o cabelo ainda molhado pingando no chão, e me encontrou na cozinha preparando o café. Bom dia, amor. Tá chovendo pra caramba lá fora. A obra vai atrasar. Sua voz era casual, como se os últimos dias de tensão não existissem, e ele se serviu de uma xícara fumegante, beijando minha testa de passagem. Eu me enrijeci, mas sorri fracamente mexendo o ovo na frigideira. As crianças ainda dormiam. O quarto delas silencioso, exceto pelo ronco leve de Lucas. Bom dia. Toma teu pão. Coloquei o prato na mesa, sentando-me à frente dele. Meu coração martelava, o vapor do café embaçando meus olhos. Robê, precisamos conversar, sobre a casa. Ele ergueu uma sobrancelha mastigando devagar. Casa? De novo isso? Eu disse que não, Mari. Moema é nosso. Pensa no status nas escolas das crianças. Seus olhos se estreitaram como se eu fosse uma cliente teimosa em uma negociação. Não é só status. É sobre nós, sobre o que você disse no churrasco. Eu consultei uma advogada. As palavras saíram firmes, apesar do tremor nas mãos. Ele parou de comer, a garfo no ar. Advogada, pra quê? Você tá louca? O que isso tem a ver com a casa? Sua voz subiu um tom. O sotaque paulistano endurecendo as consoantes. Contei tudo. A humilhação, o corretor, o plano de venda. Omiti a parte de sem avisá-lo, mas o brilho nos olhos dele mostrou que ele captara o essencial. Eu vendi a casa, Robê, ou melhor, tô vendendo. Marcos já tem uma oferta. 3 milhões de um casal de São Paulo. É o suficiente para eu recomeçar com as crianças, em um lugar menor, perto da minha irmã.
O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pela chuva que agora martelava as vidraças. Roberto empurrou o prato, o rosto avermelhando como se o sangue subisse à cabeça. Você o quê? Sem me falar? Essa casa é nossa, caramba. Eu trabalho para sustentar isso tudo, e você age nas minhas costas como uma traidora? Ele se levantou, a cadeira raspando o piso com um guincho agudo. Liga pro Marcos agora e cancela. Isso é loucura. Não é loucura. É o fim de anos engolindo suas indiretas, suas piadas. Gorda, inútil. Isso me quebrou, Robê. E agora eu me refaço. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas eu não as enxuguei. Pela primeira vez, a vulnerabilidade era força. Ele andou de um lado para o outro na cozinha, as mãos nos cabelos, o corpo tenso como um arco. As crianças, como você explica para Sofia e Lucas? Eles adoram essa casa, o quintal, os amigos aqui no condomínio. Sua voz rachou, um raro vislumbre de emoção genuína. Mas era tarde. O dano estava feito. Nesse momento, Sofia apareceu na porta, os olhos sonolentos e o pijama amassado. O que está acontecendo? Eu ouvi vozes. Lucas veio atrás, esfregando os olhos, o cabelo bagunçado. Eu os abracei, sentindo seus corpinhos quentes contra o meu. Filhos, sentem aqui. A mamãe e o papai vão se separar. Vamos mudar de casa, para um lugar novo. Mas eu sempre vou estar com vocês. Sofia chorou, agarrando minha cintura. Por quê, mãe? Foi por causa da briga? Lucas ficou quieto, os punhos cerrados, mas eu via a tristeza em seu rosto, o mesmo que ele herdara de mim. Roberto se sentou derrotado, murmurando. Eu não quis isso. Mari, a gente pode consertar. Terapia, o que for. Não dá mais, Robê. A advogada já está processando a separação. A casa vai ser vendida e o dinheiro divide igual. Você pode ficar com parte para teu apartamento, mas eu levo as crianças. Minha voz era calma agora, ancorada no apoio que Carla me dera por telefone na noite anterior. Fica firme, mana. Eu tô aqui para receber vocês amanhã. Ele saiu batendo a porta, o carro rugindo na garagem minutos depois, deixando um silêncio pesado. A chuva amainava, o sol tímido rompendo as nuvens cinzentas, pintando o quintal de tons dourados. Ajudei as crianças a se vestirem, explicando com paciência. Vai ser bom, viu? Uma casa nova, com quarto para cada um e a titia Carla perto para ajudar. Sofia assentiu devagar, limpando o nariz no lenço que eu ofereci, enquanto Lucas pegava sua bola de futebol como se quisesse se ancorar em algo familiar. Marcos ligou à tarde, enquanto eu arrumava as malas no quarto. Mari, o casal quer fechar, visita amanhã? Com a procuração da advogada, a gente avança. Eu respirei fundo, olhando o quintal pela janela. As mangueiras balançando com a brisa fresca pós-chuva. Sim, Marca. E obrigada pela discrição. Naquela noite, Roberto voltou tarde, o cheiro de uísque no hálito quando ele se sentou no sofá, longe de mim. Eu falei com Paulo e os caras. Eles acham que você está exagerando. Mas tudo bem, Mari. Se é isso que quer, assina os papéis. Só não destrói a gente para os filhos. Seus olhos estavam vermelhos, não de raiva, mas de algo mais profundo. Arrependimento, talvez. Eu assenti, sentindo uma pontada de tristeza pelo homem que ele fora um dia, mas aliviada pela mulher que eu me tornava. Dias depois, a venda se concretizou em um cartório abafado no centro, o ar-condicionado zumbindo contra o calor de setembro. Roberto assinou com mãos trêmulas, murmurando um boa sorte antes de sair. O dinheiro entrou na conta conjunta, dividido pela juíza em uma audiência rápida. Eu, Carla, as crianças e eu nos mudamos para um apartamento aconchegante em Tatuapé, com vista para o metrô e um parquinho perto. Sofia plantou flores no vaso da varanda. Lucas fez novos amigos no futebol de rua e eu comecei na academia. Não por vaidade, mas por mim. São Paulo seguia seu ritmo caótico. O trânsito na marginal, o cheiro de pastel nas feiras, a umidade que grudava na pele. Mas dentro de mim, a tempestade passara. Eu não era mais invisível. Eu era livre, inteira. E as cicatrizes da humilhação haviam se transformado em asas. Roberto nos visitava aos fins de semana. Um pai tentando se redimir, e aos poucos a família se reconfigurava. Não perfeita, mas real.
E a casa em Moema virou lar de outra família, mas para mim era o preço da minha renascença.